Deus querido, saber valorizar o Senhor, saber reconhecer o quanto o Senhor tem sido bom e maravilhoso, saber o quanto o Senhor tem sido fiel. Isto foi o que Davi fez quando ele disse: o Deus que está comigo, que me livrou do urso do leão, me livrará desse gigante à minha frente. Os novos desafios são vencidos através da memória dos fatos passados onde o Senhor nos ajudou. Como disse Jeremias no livro de Lamentação, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ao invés de temer o futuro, ficar assustado, podemos dar risada no futuro sabendo que maior é aquele que está em nós. Que esses desafios à nossa volta não significam absolutamente nada, como o Senhor disse, para termos bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o visível não é páreo para a unção que o Senhor colocou em nossa voz, quando falamos a partir do trono, a partir do fogo. O salmista diz que eu julgarei corretamente quando me posicionar, quando eu tomar o lugar correto, quando eu ocupar o lugar correto, eu julgarei retamente. Então, o que nós vemos, meu Pai querido, é que quando nós estávamos na carne, a nossa voz não tinha autoridade, era uma voz morta no mundo espiritual, sem condição nenhuma de domínio. Mas quando o Senhor nos fez assentar nas regiões celestes, Efésios 2,6, nos tirou daquele falso trono. O Senhor disse que dá graça maior ao que se humilha, e o Senhor exalta aquele que se humilha. Meu Deus, tua palavra diz que o Senhor pega o homem do pó e o faz assentar num trono com os príncipes dessa terra. Nós estávamos num trono da soberba, meu Pai, na carne, enganados, e a nossa voz era morta. Mas quando o Senhor nos ensinou a nos humilhar e nos limpar, o Senhor colocou no verdadeiro trono. Ali, quando falamos, a partir desse trono, nós temos fruto. O Senhor disse: permanecerdes em mim, no Espírito, mortificando as obras da carne, Romanos 8,13. Vivereis. Meu Deus, é maravilhoso ver que este posicionamento, este lugar onde o Senhor nos assentou, e fazemos essa transição de sair da carne para o Espírito, e em vez de falar na carne, assustado, murmurando, preocupado, falar a partir do Espírito, a nossa voz se torna realmente canal através do qual os anjos trabalham, o teu Espírito confirma. Como diz em Efésios 3,10, que o Senhor comunica principados e potestades através da igreja. É maravilhoso saber que o maior medo do inimigo é que nós saiamos da dimensão da carne e vamos para a dimensão do Espírito, porque o falar no Espírito, como o Senhor disse, se você disser e não duvidar no seu coração, tudo o que você disser será conforme você diz. É maravilhoso ver, meu Deus, que o Espírito nos concede a fé do Filho de Deus, porque a lei estava enferma pela carne, mas agora no Espírito nós conseguimos orar com fé que ultrapassa o medo e queima o medo, dissolve o medo. O medo confessado, ele não é computado, nem pode atrapalhar essa fé que brotou pela tua presença. É uma fé que ultrapassa o medo e que substitui o medo. Meu Deus, substitui a obra da carne pelas insondáveis, infinitas, os recursos da graça, a eficácia da graça, as infinitas riquezas insondáveis. Não dá nem para imaginar a dispensa de Deus, quantos recursos, né, meu Pai? E quando nós falamos a partir do Espírito, finalmente, essa transição, a nossa voz produz, meu Deus, no mundo espiritual, é autoridade e domínio. O Senhor disse que, lá em Lucas 10,19, que o Senhor nos deu autoridade sobre toda a força das trevas. É maravilhoso essa exousia, ela não consegue sobre o dunamis de Deus, porque o inimigo tem poder, mas nós temos o direito de usar o poder. O diabo é ilegal, porque só pode nessa terra quem tem um corpo de carne. Por isso Jesus tomou um corpo de carne, ele veio em carne para desfazer as obras do diabo. O diabo é ilegal.
Ele tenta através das brechas, mas o sangue já fechou essas brechas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão humildemente, dia a dia, no arrependimento, na fé. Ou glória a Deus pela graça. Não se gloriando na sua consagração, mas se gloriando na graça, no sangue de Jesus e na unção e direção do Espírito. É maravilhoso saber, meu Deus querido, que quando falamos a partir do trono, porque para isso o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, para nos devolver essa comunhão contigo e essa autoridade e domínio, imagem, semelhança e domínio. É maravilhoso quando falamos a partir do trono, falamos a partir do fogo. É maravilhoso. Começamos a produzir no mundo espiritual. O demônio retrocede, ele foge. Quando nos sujeitamos à graça, reconhecemos que precisamos do perdão e reconhecemos que precisamos da ajuda do Espírito que nos dá novos olhos, ouvidos e coração. Quando reconhecemos a nossa dependência da graça, Romanos 5,17, nós reinamos em vida. Aí o inimigo foge, porque essa eficácia que participa e confirma, Deus é um fogo devorador contra os adversários. Falar no Espírito é falar a partir do trono, a partir do fogo. É falar com domínio, com autoridade. Ali nós voltamos a produzir no Espírito, a nos mover no Espírito. Não mais como escravos, feito um pouco menor que os anjos, mas bem acima de principados e potestades. Não apenas tendo autoridade, mas percebendo a autoridade e manifestando. Ali somos frutíferos. Ali, Senhor, no Kairos de Deus, nós temos como produzir por 1000 pessoas. Nós temos como realmente ter um desempenho de 1000 pessoas. Ali é como aconteceu com Elias, que correu mais rápido que a carruagem de Acabe. O desempenho de abrir o mar, derrubar Jericó. O desempenho de Moisés diante de Faraó, de Davi diante de Golias. Jesus diante do túmulo de Lázaro, já morto de 4 dias. Ali vemos o desempenho do Senhor, operando o Senhor, quem impedirá? Isaías 43:13. Ali vemos que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará e que o visível não é páreo para a verdade que criou e agora está recriando a nova criação profética. O Senhor é tão maior que o visível, átomos, moléculas, tudo obedece a sua voz, em nossa voz. É tão maravilhoso falar a partir do trono, quando nós saímos da dimensão da carne e vamos renunciando o pecado. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E conforme contemplamos, nosso desempenho vai mudando. 2 Coríntios 3,18. Contemplando e refletindo. Ali vemos que vamos de fruto para mais fruto. Provérbios 4,18 diz que a luz do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vemos que o maior medo do inimigo é que nós vejamos que não damos conta, sozinhos, separados de Deus. O inimigo treme e teme da humildade de reconhecer que precisamos do teu perdão e da tua ajuda, orientação passo a passo. Quando nos sujeitamos a ti, o inimigo tem que fugir, porque a tua participação, ela é fogo consumidor. Quando nós finalmente vamos para a dimensão do Espírito, então começamos a ver a sua participação e confirmação. Meu Deus, o maior medo do inimigo é que nós venhamos a depender inteiramente da graça e nos mover com a sua participação, apartando-se do mal e se apegando no Senhor. Provérbios 3, do 5 ao 7. O maior medo do inimigo, meu Pai, é nos ver realmente conectados, ligados na videira, produzindo fruto no Espírito. Ele não dá conta, ele foge. É aí que nós começamos a ver, que nós começamos a falar, não de uma maneira humana, mas de uma maneira espiritual. Passamos a ser raça celestial, para manifestarmos as grandezas de Deus. 1 Pedro 2,9. É maravilhoso, meu Deus, ver esta comunhão vital, Cristo em nós, esperança da glória, a fé do Filho de Deus, o mover no Espírito, a luz do Senhor fluindo
destruindo todas as obras das trevas. E aonde vamos é sinais, prodígios, maravilhas e milagres, é cura, é provisão, é consolação, é salvação. São vidas tocadas pelo Senhor através de nós. Temos esse tesouro em vaso de barro para que a glória seja toda sua em nome de Jesus.